Agora sim, né, pessoal? Boa noite, meninas. Sei que ainda são 8h06, né? A gente ficou de dar uma tolerânciazinha aí para uma colega ou outra que se enrolasse um pouquinho, mas acho que melhor começar, né? Tem muita informação para a gente passar. Espero que vocês já tenham pego papel e caneta, porque tem muita informação. Eu vou precisar tirar algumas dúvidas, né, que talvez vocês tenham sobre a aula passada. E se tiverem alguma dúvida sobre a aula de hoje, já sabe como que funciona, né? Só levantar a mãozinha virtual. Cadê a mãozinha virtual? Cadê? Aqui. Levantou a mãozinha virtual. Cadê? Ah, mãozinha virtual. E aí eu vou deixar vocês participarem, beleza? Muito bem. Isso aí, Flavi. Chegou, hein? Flavi chegou. Muito bem. Muito bem, meninas. Só lembrando, tá? Quem puder, quem tiver livre para deixar a câmera aberta, é bom, tá? Quem não tiver, né, problemas para isso, porque a gente vai interagir, vai trocar dúvidas, tirar dúvidas, beleza? E a gente precisa aprender, né, a ter esse contato visual com as clientes, né? É, a gente precisa disso, né? Interagir. Não importa como é que a gente tá, né? Se a gente tá maquiado, tá mal penteado, o importante é que a gente precisa interagir. Então vamos lá, papel e caneta na mão, vamos fazer uma breve recapitulação do que nós abordamos na aula anterior, na aula número 1, e aí a gente já passa para a aula número 2 de hoje, ok? Vou compartilhar com vocês então do que foi falado, né, na última, na última aula. Tá dando para visualizar direitinho aí a tela? Sim? Não? Tem que interagir para eu saber que tá tudo certo com vocês, tá? Que eu estou vendo só a tela do computador aqui. Aí, se vocês não mandarem um joinha, eu fico perdido aqui. Mas era disso que tá dando para ver. Então, vamos lá. Perguntei para vocês na primeira aula qual seria a dedicação de vocês, né? Qual seria? Se seria 30%, 70%, 100%, etc. Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Toda aula eu pergunto isso, tá? Todo início de curso eu pergunto isso, né? Qual vai ser a sua dedicação? A sua, né? Individualmente. Porque uma menina, cada um tem um problema. Alguns conseguem se dedicar mais, outros conseguem se dedicar menos. E, obviamente, o proveito que um vai tirar é diferente do proveito que o outro vai tirar, de acordo com a dedicação, né? Beleza? Na aula passada também eu falei para vocês que existem os pilares, né? Como se fossem as colunas de uma casa, existem os pilares da colorimetria capilar, né? Nós estamos falando de colorimetria capilar, porque a colorimetria ela abrange muita coisa, né? Maquiagem envolve colorimetria, pintura de casa envolve colorimetria, pintura de carro envolve colorimetria e assim por diante. Mas nós estamos falando de colorimetria capilar, que é o nosso foco, né? Entender de colorimetria capilar. Então existem os pilares, existem algumas coisas que vocês precisam saber. E aí na aula passada a gente falou sobre essas coisas, né? Algumas delas, né? Ó. Não tem como ser um bom cabeleireiro que entende de colorimetria se não entender de anamnese capilar. Primeira coisa, eu tenho que saber fazer uma anamnese capilar, tá? Hoje na aula presencial, as meninas fizeram e toda aula tem que ser feito. E no salão de beleza, quem já trabalha em salão de beleza, precisa fazer anamnese capilar. Saber a altura de tom, o reflexo do cabelo da cliente, o que que ela quer, como que vocês vão chegar até lá e assim por diante. Então, tem que saber fazer uma anamnese capilar. Ficou alguma dúvida nisso? Sim ou não? Uma dúvida sobre a importância da anamnese? Não, né? Falei para vocês sobre saber as funções dos peróxidos. E aí eu expliquei semana passada quais eram as funções. Ficou alguma dúvida sobre quais são as funções dos oxidantes, dos peróxidos? Ficou alguma dúvida? Se tiverem, é só falar no chat, tá? Que aí eu vou explicar para vocês de novo. Quais as funções dos peróxidos? Nós temos peróxidos de 3
de 3, de 6, de 9, de 10, de 20, 30, 40, enfim. E são funções diferentes, né? Então, sem dúvida, beleza. Falei para vocês sobre as diferenças que existem entre coloração permanente e tonalizante. Não importa se a coloração permanente ela tem como base a amônia ou não, porque muitas colorações hoje já não possuem amônia, tá? São colorações com MEA, né? É a etalonamina diluída 1000 vezes. Tá? Então, pigmentos bem pequenos, né? De etalonamina. Beleza? Então, eu expliquei para vocês a diferença de coloração para tonalizante. Deixa eu ver aqui. Bom, falei para vocês sobre a importância de cobrir cabelos brancos corretamente. Porque quando você consegue cobrir cabelos brancos corretamente, você tem uma cliente fiel. Uma cliente que todos os meses vai no seu salão e ela paga basicamente as despesas do salão. Então, colorir dá muito lucro no salão. Colorir corretamente, tá? Hoje, nós vamos falar sobre catálogo de cores. E aí é um pouquinho puxado. Então, peguem papel e caneta, um copo d'água, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre catálogo de cores, ok? Catálogo de cores. Voltei. Voltei. Bom, vamos falar então sobre catálogo de cores, né? Vamos lá. O que a gente encontra num catálogo de cores? Não sei se todas vocês conhecem um catálogo de cores, né? Já viram um catálogo de cores na mão. Mas acredito que sim, né? Que mesmo que não seja vocês apresentando o catálogo para alguém, mas talvez num salão de beleza alguém já mostrou um catálogo para vocês, né? Para vocês escolherem uma cor e tal. Então, o catálogo de cores, né? Ele é uma ferramenta muito importante para todo cabeleireiro profissional. É isso aí, Letícia. Esse é um catálogo de cores, menina. É isso aí. Perfeito. Isso é um catálogo de cores. Esse catálogo de cores, ele precisa ser usado todos os dias. Todo dia no salão é usado o catálogo de cores, todo dia. A gente faz, como eu mostrei na imagem anteriormente para vocês, né? Na semana passada eu mostrei uma imagem para vocês, assim, ó. A cabeleireira com catálogo de cores em cima do cabelo para identificar, né, qual é o reflexo da cliente. E ele pergunta para a cliente, mostrando o catálogo, qual é a cor que a cliente quer, né? O que ela está buscando. Então, o catálogo de cores é muito importante, tá? Então, a gente precisa entender o que tem dentro do catálogo de cores. O que você vai encontrar no catálogo de cores. Então, se tiver com papel e caneta, anota aí. Se tiverem com papel e caneta, anotem. O que você vai encontrar num catálogo de cores? O que você vai encontrar em um catálogo de cores, tá? Isso aí não importa a marca, tá? Não importa a marca que você utiliza. Em geral, vocês vão encontrar o que eu vou falar para vocês aqui. Então vamos lá. Vocês vão encontrar o que a gente chama de cores base, né? Que são as cores que geralmente os cabeleireiros utilizam para cobrir brancos, né? Que são 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6, 7, 8, 9, 10.0. Tá? É ponto zero porque não tem reflexo nenhum, não tem cor fantasia nenhuma. É uma base pura, tá? Então, no catálogo, em todos os catálogos, né, vocês vão encontrar
as bases ou cores naturais, tá? Base ou cor natural. Por que o nome é cor natural? Porque naturalmente uma pessoa pode nascer com cabelo preto, castanho, loiro, e etc, né? Então, cor natural ou base, beleza? Isso vocês vão encontrar em todos os catálogos. O que mais vocês vão encontrar dentro de um catálogo? Vocês vão encontrar os reflexos ou cores fantasia, né? Aquelas cores que foram criadas, certo? Então vocês vão encontrar reflexos. Quais reflexos vocês vão encontrar lá? Vocês vão encontrar reflexos que são simples. Vou explicar quais são eles, tá? Reflexos simples. Vocês vão encontrar reflexos suaves. Vocês vão encontrar reflexos intensos. Vão encontrar reflexos profundos e reflexos combinados. Então anotem aí, eu faço um print da tela, que for melhor para vocês, tá? Mas vocês vão encontrar isso. Então, se a Letícia que está com o catálogo na mão ali, abrir o catálogo dela, ela vai ver números. Números, né? Debaixo das cores tem números, tá? Fala para mim uma que você estiver olhando aí, Letícia, que tenha três números seguidos, né? Qualquer um. Três números seguidos. E escreve para mim aí quais são os três números seguidos que você encontra nela aí. Se tiver alguma com três números seguidos, escreve para mim aí. Quais são esses três números seguidos? Se tiver, né? Ah, eu tô cego, não consigo enxergar isso não. É, não tô conseguindo enxergar não. Escreve para mim aí quais são os três números que você encontra, vai. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Ah, não chamo mais nuances. Ah, sim. Então, nuances são reflexos, tá, Flavio? Nuance e reflexo é a mesma coisa, tá? Tá certo. Nuance e reflexo é a mesma coisa. Agora, vamos. A Letícia mencionou aqui, por exemplo, três números seguidos, ó. 0,88. Ela botou ali, ó. 0,88. Por que é 0,88? Aí ela botou outra opção, 0,77. Né? Por que que tem um zero na frente? Quem pode me dizer por que que tem um zero na frente, né? Desse número, desses dois números que a Letícia mencionou. Por que tem um zero na frente? 0,88 e 0,77. Por quê? Se você encontrar algum outro no catálogo que não seja dobrado o mesmo número, escreve para mim aí, tá? Que não seja 0,88, não seja 0,77, que sejam números diferentes, né? Tem algum aí? Diferente? Se tiver, escreve para nós. Ah, beleza, ó. 12,8. Agora já é diferente, olha. Ela tinha colocado no catálogo dela 0,88, 0,77 e agora ela botou 12,8. Já não tem mais zero, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essas cores que ela colocou aqui, ó. 0,88. No catálogo dela, que ela tem em mãos, da empresa que ela tem o catálogo, 0,88 é azul. A pergunta que eu te faço é: tá escrito que é intensificador ou tá escrito que é corretor, Letícia? Tá escrito aí que é intensificador ou tá escrito que é corretor? Esse 0,88. Intensificador. Vamos lá, então, vamos começar a entender o catálogo, tá? Zero. Zero é porque não tem base. Beleza? Zero vem antes porque não tem base. É só a cor fantasia, só o reflexo, só a nuance, tá? Então não tem base. Por isso que eles botaram o zero na frente. Para dizer para Letícia: olha, não tem base aqui. Se quiser cobrir um cabelo branco de azul, não vai rolar, não tem base. Tá dizendo para Letícia lá que é zero base. Beleza? Tranquilo? E aí ele botou ali 0,88. E aí a Letícia disse que 0,88 é porque ele é intensificador. Quer dizer que ele tem o azul duas vezes. Ele tem o azul duas vezes. 8 e 8. É o 8 duas vezes. Então ele tem o azul duplicado.
Então ele vai intensificar a quantidade de azul que normalmente teria. Quantidade de azul no catálogo dela seria 0,8, azul normal. Mas o azul que ela me mostrou aqui é um azul intenso. Então tem duas vezes o mesmo número. Repetir o número duas vezes é intenso. E embaixo é o mesmo exemplo, né? 0,77, não tem base. Zero base, não tem base. A empresa botou o zero na frente para deixar claro que não tem base ali. Alguma dúvida sobre isso? Não? Sim? Vamos ver aqui. Beleza, Mayara. Bom, agora a Letícia falou que no catálogo dela tinha 12,8. Então agora a empresa está dizendo para ela que agora tem base, né? 12. Que a base é 12. Só que a gente sabe que não existe cabelo natural 11, 12. Ninguém nasce com cabelo 12, né? Ninguém nasce com cabelo pérola, né? Nasceu a menina com cabelo pérola, né? Não nasce com cabelo pérola. Mas a empresa botou 12 para dizer que tem uma base ali. Bem clara, claríssima, mas tem uma base. E dentro dessa base tem ponto 8. E a gente viu lá em cima, no primeiro exemplo que a Letícia deu, que se tiver 8 no catálogo dela, tem o que dentro? Se tiver 8, o que que tem dentro dela, da coloração? É isso aí, Mayara. Se tiver 8 no catálogo dela, é porque tem azul. Então a empresa está dizendo que naquela coloração 12,8 é uma cor muito clara, um loiro muito claro, que ele botou um pouco de azul. Ele não botou 88. Não botou 88, botou só 8, né? 12,8. Então ele colocou uma pequena quantidade de azul. Pequena quantidade de azul ali dentro. Daí a gente vai entender por quê, né? Mas pequena quantidade de azul. Tá dando para pegar? Tá dando para entender um pouco sobre o que que tem dentro de um catálogo? Outro exemplo que a Letícia colocou foi 5,53. 5,53. 5 antes do ponto é a base. Tudo que tiver antes do ponto é a base, né? No caso que ela usou 12 é a base. 5 é a base. Então é um castanho claro. Base é um castanho claro. Ponto. Aí eles disseram, ó, Letícia, ponto. Tem uma base aqui, ponto. Dentro dessa base, Letícia, eu coloquei um pouco de 5 reflexo, reflexo 5 e um pouco de 3. Qual que eles colocaram mais quantidade? Mais quantidade de reflexo 5 ou mais quantidade de reflexo 3? O que vocês acham? Escrevem aí para mim. Mais quantidade de reflexo 5 ou mais quantidade de reflexo 3? Pelo que vocês estão vendo aí, pela lógica, né? É isso aí, Janete. Mais quantidade de reflexo 5. Parabéns, Janete. É isso. 5,53. Então eles colocaram mais reflexo 5 e menos do reflexo 3. A gente vai entender o que que é, né? O que que é o reflexo 5, o que que é o reflexo 3, mas já estamos entendendo como as empresas trabalham. Beleza? Ela botou 5,53. Então o 5 veio mais quantidade e o 3 menos quantidade. Ok? Se tiverem que anotar alguma coisa aí, anotem, tá? Para tirar, depois tirarem dúvida. Estou explicando para vocês aí como é que as empresas trabalham, tá? Daqui a pouco eu vou explicar o que cada reflexo representa. Mas a Letícia botou para a gente aqui, por exemplo, um reflexo combinado. 5,3 é o reflexo 5 junto com o reflexo 3. Então não é mais 5,5 ou 5,3. A empresa criou um reflexo 5,53. Juntou dois reflexos. O reflexo 5, o reflexo 3, misturou. Mais quantidade do 5, menos do 3, mais colocou e misturou. Então combinou dois reflexos, certo? Combinou dois. É como se fosse café com leite, né? Você quer o quê? Café com leite. Mais café ou mais leite? Se você quer mais café, o café vem na frente.
O leite vem depois. Quero mais leite. O leite tem que vir na frente. Café depois. Faz sentido? Tá dando para entender? Como é que as empresas trabalham? Por exemplo, no exemplo que a Letícia deu ali, 5,53. Se fosse 5,35, os reflexos são os mesmos. Só que eles trocaram a ordem. Então agora eles estão falando, ó, coloquei mais reflexo 3, mais reflexo ponto 3 e menos reflexo ponto 5. Então depende de como é que eles colocam depois do ponto. O número que vem logo depois do ponto é o que tem mais concentração de reflexo, certo? Beleza? Ok? Muito bem. Então, vou deixar o catálogo da Letícia para lá, por enquanto, né? Por enquanto. E vamos falar aqui sobre esses reflexos que estão aqui. Anotem aí, ó. Você já deve ter notado, né? Reflexo simples, suave, intenso, profundo e combinado, né? Já anotaram no caderno assim, igual tá aqui. Como é que vocês vão entender o que que é o quê? Vamos pro próximo. Exemplo de reflexo simples, tá? Se for um reflexo que tenha ponto, vírgula ou barra, um número só, dá um exemplo aí de um reflexo simples no teu catálogo aí, Letícia. Qualquer reflexo que tenha a cor base e depois do ponto, um reflexo só, qualquer número. Escreve para nós aí, um reflexo simples. É o número da base, ponto, um reflexo só. E aí vai ser um reflexo simples. 7,1, por exemplo. Isso aí. 7 é a base, certo? Louro médio, base, 7. Ponto 1 é um reflexo só. Um reflexo só. Dá outro exemplo para mim diferente do ponto 1, Letícia. Que tem a base e um reflexo só. Mas que não seja ponto 1.